hoje é quarta-feira, dia 26 de abril. Eu gostaria muito de agradecer a você por nos receber na sua casa. Está no ar a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. No programa de hoje, nós iremos falar sobre a estreia da peça Sinos de São João no Fórum da Cultura e também sobre timidez. Você se considera uma pessoa tímida? Aproveite para participar do nosso programa e tirar as suas dúvidas. É de um jeito bem simples. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número você já conhece, é o 98892-4905. Como debatedores do nosso programa de hoje, nós recebemos a diretora-geral do Circom, doutora Jane Aragão. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, Léo. Viu o que dá, né? Bom dia, telespectadores. Olha, você aí que vai fazer seu curso profissionalizante, vai estudar conosco. Nós temos vários cursos livres. É só entrar no site do Colégio Pio XII.com.br e você vai ver os cursos lá no site do colégio, oferecendo grandes oportunidades. Venha estudar conosco, venha fazer um curso livre, venha adquirir uma mão de obra, né, Zé Luiz? A mão de obra é tudo, né? Mão de obra especializada. Então, vem. E você que perdeu ontem, o Jane Aragão convida, por gentileza, me assista às 2h da tarde de sábado. Nós estaremos lá com uma entrevista maravilhosa e você vai conhecer as pessoas que eu estou entrevistando. Muito obrigada, um bom dia, uma boa mesa. Obrigado. Você que acompanha o nosso programa, deve estar conhecendo alguns rostinhos aqui, né? Isso. O Zé Luiz Ribeiro, já chega em você, porque o nosso outro debatedor do programa de hoje é o jornalista Leonardo Bonotto. Bom dia, Léo, bem-vindo. Está gostando de participar com a gente, né? Muito bom, estou gostando muito. Aprendo mais aqui do que lá no outro lado da câmera. Não, e virou escritor também, agora tem uma colunista também no toda Diário terça-feira no Diário Regional. Um dia, quem sabe, eu chego perto do Zé Luiz Ribeiro, assim. Já está lá. Perto, amigo. É só atravessar a mesa. Nós estamos juntos. Já está lá. Tem gente mais perto aqui, né? Uhum. Como convidados do nosso programa de hoje, nós recebemos a psicóloga Márcia Bastos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Sua estreia, tá nervosa? Um pouquinho nervosa, mas agradeço aí pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho. Obrigado, bem-vinda. Obrigada. Também o outro convidado do nosso programa de hoje, também psicólogo, Hernani Gomes. Desculpa, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Obrigado. É um prazer, bem-vindo. Obrigado. Nosso último convidado do programa de hoje, você já conhece, o dramaturgo José Luiz Ribeiro. Bom dia, Zé. Bom dia, um prazer estar aqui na quarta, né? Porque eu sempre sou de segunda. Tem estreia essa semana? Estreia, dia 28, é a estreia do Noturno e depois temporada até 2 de julho, sempre sábado e domingo, os Sinos de São João. A gente fala disso agora. Fórum da Cultura estreia nesta sexta-feira uma nova peça infantil. Os Sinos de São João vão levar o público a uma viagem no mundo da fantasia que promete trazer ensinamentos para a nossa realidade atual. Fazendo teatro para o público infanto-juvenil há mais de 40 anos, o Grupo Divulgação já interpretou o texto de grandes artistas brasileiros. E dessa vez não será diferente, com texto e música do nosso querido José Luiz Ribeiro. Zé, para que as pessoas saibam um pouco melhor, estreia dia 28, agora nessa sexta-feira. É uma estreia noturna, não é? Porque para convidados especiais, mas a estreia de verdade, que é para a criançada, é no sábado, que a gente começa justamente no dia 29, 16h45. Quem está ligando para o fórum não está conseguindo falar, porque nós estamos sem telefones, depois que eles derrubaram o poste lá na esquina. Mas aguardem, podem ir às vezes sem reserva, que vai conseguir o lugar. E as apresentações, as sessões vão acontecer sábados e domingos? Sábados e domingos, 16h45. Até quando? Até dia 2 de julho. Ótimo. Zé, é o seguinte, a gente quer te parabenizar por você ter essa garra aí até, né, de fazer essas peças maravilhosas. E agora você está virando mais para o lado infantil, né? E para o infanto-juvenil. O que te deu aí? O passarinho cantou? O que foi? Ou sempre foi? Você começou verdade, sempre com criança? Eu estou trabalhando... Essa é a minha 158ª peça. Nossa. Então, 158. E 58. Né? Fica mais fácil. E dessas eu tenho um grupo infantil que, a partir de 1973, eu comecei a escrever.
Como é que aconteceu isso? Quando você tem filho, sua vida muda e você começa a contar mais historinhas para ele. Daí eu comecei, porque eu fazia teatro infantil de autores como Oscar Van Buffo, Maria Clara Machado, Zuleika Mello, Maria Helena Kinner, né? Aí eu me arrisquei a contar a história para filhos, você sabe o que é isso, e não parei mais. Todo ano tem uma peça infantil que normalmente nós temos uma metodologia, inclusive, de um teatro infantil para o pai assistir com a criança. Uma das coisas que eu fico muito feliz quando às vezes eu saio, encontro as crianças da fora, é que elas saem cantando as minhas músicas, que são um pouco chicletes, elas pegam mesmo, e a criança tem uma continuidade, porque o que nós estamos lutando é que a família continue a levar a sua criança. Normalmente está se terceirizando tudo, a escola é que leva o filho não sabe que tipo de espetáculo que ele está assistindo, vai lá, assiste, pronto, acabou. Nós deixamos uma mensagem para a criança e uma mensagem para os pais. Há 2 leituras na peça, e essa peça fala justamente do momento terrível que nós estamos vivendo. Você vê o comércio todo fechando, as pessoas com muitas dificuldades, mas quanto maior a tecnologia, maior a necessidade de magia. Então, o que se conta é a história de um menino que se chama João, porque nasceu no dia 24 de junho, e a comunidade está cantando Capelinha de Melão. E ele pergunta por que isso acontece. Ele diz, não, porque se São João dormir, o mundo vai acabar. Esse é o primeiro ponto. Ele fica enfurecido, o mundo não pode acabar. Então ele começa a lutar, ele vai na banda de música, então tem que cantar o tempo todo. No entanto, é preciso cantar, né? Mesmo nesse momento em que está a escuridão, que nós estamos vendo o desemprego, nós estamos vendo a dificuldade, nós estamos vendo a injustiça, as pessoas sendo liberadas pelo Supremo depois de ser condenada, de repente, de uma hora para outra, pode voltar para casa que não tem nada. Hoje nós fomos surpreendidos com isso. E o que ele faz? Ele acaba descobrindo, no fundo de umas caixas velhas da banda de música, uma coisa que a cidade tinha perdido. O sino, porque não existia mais sino no país. A cidade é Viva Bela, tem alguma coisa com a gente, né? Então, por quê? Porque um rei, para fazer a guerra, mandou derreter todos os sinos para fazer canhão. Então, aquilo que seria uma voz de paz, uma voz de alegria, desaparece para ser uma voz de guerra. E aí ele consegue, através do livro, descobrir essa história e acaba, então, descobrindo o que é o sino, e porque ele acaba encontrando com São João, que aparece sem ele saber que é, e, consequentemente, a cidade volta a ser feliz e o sino passa a ecoar. Ou seja, nós estamos procurando, nesse momento, falar para a criança, nós precisamos de paz, nós estamos numa sociedade muito intolerante, então nós precisamos mudar isso. Aqui, já dizia minha sábia mãe que quem canta seus males espanta, né? Perfeito. E aí foram os males espantando, né? Com a canção que eles emitiram. Porque, né? Os sinos, não é? Os sinos são capazes de tocar. Porque a alegria voltou. A importância do sino é a importância da comunicação nas cidades. O sino, durante muitos séculos, marcou a vida da cidade, mostrando a hora de oração, mostrando que estava havendo um incêndio na cidade, mostrando que estava havendo uma invasão na cidade. Então, a figura do sino. Agora, uma coisa interessante, porque os sinos são tornados humanos, então eles têm angústia. O sininho, ele está sempre com ai de mim, então é a parte infantil. O sinão, que fala grosso, né? E o sinem, que implica com um, implica com o outro. E eles querem fugir do rei mandão, né? Então, a criança vai poder entender de uma forma alegre, muita música, eles vão cantar a Capelinha de São João até não querer mais, porque o que falta hoje para nós é um quintal. Não existe mais um quintal para a criança. E não existindo o quintal, ela não tem onde brincar. Ela tem o play, ela tem a escola, tem que tentar futebol, tem que levar isso, tem isso, e ela está perdendo o encantamento. A gente está apostando que o livro é capaz de trazer para essa criança a imaginação. Então, esse é o nosso incentivo. Professor,
Eu tive a satisfação de trabalhar com o saudoso Robson Terra. Ele gostava muito de fazer peça infantil. Sim. Todo domingo no Teatro Central, quase uma vez por mês, né? No Teatro Central tinha uma peça infantil. Eu gostaria, depois do intervalo, que o senhor respondesse para mim se é mais satisfatório, a recompensa maior fazer teatro para a criança ou para o adulto. Break. Respondemos no próximo. Daqui a pouco o Zé responde essa pergunta. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Gostoso aqui que você está com o controlador da... Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Zé, refazendo a pergunta do Léo no último bloco, né? Para você, que é um autor, o que dá mais retorno pessoal? Escrever peças infantis? Eu vou confessar uma grande frustração. Eu não faço teatro infantil como ator desde 1990. Porque o teatro infantil, por divulgação, é muito trabalhoso, é muito cenário, música, figurino, coreografia, é uma coisa para encantar a criança. E eu tenho que ficar do lado de fora, na luz, no comando da batida. Mas é a coisa mais sensacional você ver aquele olhinho em cima de você. Eu fazia, o último que eu fiz foi de um Chicote Mulamanca, e a minha roupa era toda em espelho. Aí eu jogava o espelho no olho dele, assim, ele olhava para mim, coisa. Havia uma comunicação. E a criança tem uma coisa muito rica. Ela não gosta, acha chato, ela começa a correr pelo espetáculo, corre para um lado, olha para o outro, você está entendendo? E a gente faz um espetáculo que não é aquele espetáculo de pôr a criança, agora vamos te bater palma, pá, 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 bate nele, pá, pá. Não, é um espetáculo para a criança poder ver, se encantar. E tem uma coisa que eu chamo, usei muito no meu doutorado, que é a hora do espanto. É aquele momento que você vê uma coisa e aquilo você guarda a sua vida inteira. Tem cenas da sua vida como criança, Dona Jane estava falando do cobertor dela lá, que ela lembra disso, isso fica. Eu costumo dizer que uma vez eu vi um espetáculo no Cine Teatro Glória, vocês nem sabem o que é isso, né? Em que havia uns esqueletos saindo, aquela música, né? Anos mais tarde eu ouvi aquela música, aí eu fui identificar que era a Dança Macabra do Saint-Saëns. Como é que aquilo ficou gravado lá no fundo? Então a gente toma um cuidado muito grande no espetáculo infantil, porque a gente não sabe se é a última vez que a criança vai ao teatro ou se é a primeira vez. Se for a primeira vez, a gente quer que ela volte. Então o Robson Terra, você falou, é um filho meu. O Robson Terra começou a fazer teatro comigo com 16 anos e eu tive o desprazer de levar o caixão dele lá em Chácara, que é uma pessoa queridíssima, fez 5 anos agora, e era um amigo meu, um filho mesmo. E ele era uma criança, sempre foi, não é? Ele fazia como aluno e tudo, a gente viu. Isso é muito importante para a gente. Zé, acontece o seguinte, você está falando aí, né? A criança é a formadora de opinião, não é isso? Sim. E aí você está falando aí da história. Nessas histórias estão inclusas alguma notícia, algum recado, algum conselho, alguma mensagem? Total. Essa, por exemplo, leia. Porque se você lê, não é? Já que não tem mais debaixo das laranjeiras, né, a sombra dos bananais, que ela sente no lugar, porque hoje uma criança de 3 anos ela está direta no computador e ela não tem outra forma de vida. Então, como o pai e a mãe têm que trabalhar, têm que terceirizar essa criança, a educação dessa criança, ela não tem a oportunidade de descobrir o mundo mágico que a leitura de repente pode dar para ela, a imaginação dela, como é que funciona. Então, esse é o ponto básico. O ano passado nós fizemos Anjos e Desarranjos, era a história dos anjos que vieram à Terra para salvar os meninos de rua que faziam bagunça, que pichavam e que deixava lixo pela rua. Então, aos poucos, a gente vai dando uns toques. É claro que não é aquela coisa chata de assim, agora chegou a hora da educação, porque a criança de hoje tem muita coisa para ver, se você parar para ser enjoado. Mas você tem que seduzir pelo afeto. A entrada é pelo afeto e a saída é a cidadania. Você está falando da leitura, né?
Hoje tem muito DVD, galinha pintadinha. Sim. Os pais, para deixar a criança sossegada um pouquinho, coloca a galinha pintadinha para a criança. Então a criança hoje sabe cantar a música da galinha pintadinha, mas não sabe uma história infantil dos Três Porquinhos. Então, assim, os pais que não têm tempo de ler para a criança, pelo menos que levem ela no teatro para ver uma historinha diferente. Né? Porque também tem isso, né? A avó hoje está no curso de terceira idade, então ela não pode contar mais história para a criança. No máximo que ela faz é curso de contador de história. E isso era muito rico, não é? Aquela tia que não casava para tomar conta da família, ela fazia essas coisas todas. E a gente perdeu. Eu vejo isso muito com meus universitários, né? Que às vezes eu sou um diretor de clicar lá nota de pé de página, porque eu vou falar nos anos do rádio, no começo do cinema, etc. e tal, tem que explicar direitinho, porque às vezes ele conhece tudo, a Google te dá tudo, você pesquisa, tem tudo, agora o filtro ela não dá. Então, por isso está aparecendo essa orca, essa baleia azul que está matando todo mundo aí, não é? Aqui nós temos o programa do Fuxico Chaveco no sábado e na reprise no domingo. E eles contam histórias também. E é interessante que eles pedem para as crianças, mandam um vídeo para a gente, cantando a nossa música. E tem retorno. Quer dizer, é diferente porque eles contam uma história e a criança gosta de ver isso. Né? E eu acho assim, eu frequento teatro desde pequeno, fiz teatro até para acabar com a timidez, para ajudar a acabar com a timidez, que é outro bloco, e principalmente teatro infantil com o Robson Terra, por isso a pergunta. Porque a gente vê que para a criança a história é uma novidade. Hoje, uma história, ou até a leitura de um livro, é uma novidade. E a diferença não é a questão da novidade. Uma criança que você conta a história do Chapeuzinho Vermelho, ela pede para você repetir 2, 3, 4 vezes. Porque o reconhecer é igual rever, ver com os outros olhos. Então, quando ela já conhece, ela vai seguindo os passos. Se você muda a história, mas não é assim. Ela chega e te chama atenção. Isso é importante porque cria um lastro. E o que nós estamos perdendo no nosso país, no nosso tempo, é o lastro. É a memória que a sociedade pode dar de algumas... A narrativa é tudo. Você chega lá, visita o Fórum da Cultura, você mostra tudo. Agora, quando você conta a história da loura do Fórum da Cultura que aparece de noite e do padre que some pela escada, as pessoas ficam encantadas. Por quê? Quanto mais conversa tiver, melhor. Aqui, deixa eu te falar um negócio. É o seguinte, quando a gente... Antigamente nós crescemos, ele é novo, né? A turma que é nova. Não sabe nada. Mas eles cresceram. Não, a gente cresceu ouvindo a história do Chapeuzinho Vermelho, do não sei o quê. Braguinha dos Três fez esses discos todos, né? Nós crescemos assim. Aí depois vem a censura e fala assim, não pode falar do Lobo Mau, não pode falar dos Três Porquinhos, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Aí vem uma turma que fala, não pode cantar essa música. Não pode cantar Tirei Pau no Gato. Negro do cabelo duro, não pode cantar Tirei Pau no Gato. Aí a gente fica meio assim, a gente não perde nós que ficamos nessa época ouvindo, reouvindo, ouvindo novamente, certo? Essas histórias, a gente não fica meio assim, perdido? Como é que você sintonizou? Eu vou deixar isso um pouco para os psicólogos falar, você está entendendo? Mas eu acho que a sociedade está uma sociedade chata. Ela permite um Game of Thrones com as pessoas cortando, matando de toda forma. E vem falar da reclamação. Música aí do Braguinha, Tirei do Lamartine, não é? Aí os pedagogos não pode falar tirei o pau no gato porque machuca. Mas aquele gato é ficção, é igual morte. A criança ouve uma história, aí a Bela Adormecida, aí o príncipe veio, acordou e tudo, né? Aquela morte é uma necessidade que ela tem de trabalhar o seu inconsciente também. Não é a mesma morte que você vê. Fica lá no velório, lá. Né? Mas é uma coisa simbólica. O simbolismo é importante, porque toda a trajetória do mito
passa por vida, paixão, morte, lamento e ressurreição. Toda a história tem isso. Jesus Cristo morreu, ela tem que entender isso. Agora, nós passamos a ter um enjoamento que você não pode falar no Saci Pererê, você não pode falar no Negrinho do Pastoreio, porque o Negrinho do Pastoreio é afro. Eu acho que a sociedade está precisando ser revisitada nos seus conceitos. Rapidinho, antes da gente ir para o próximo intervalo, só reforçar para as pessoas... Fórum da Cultura, Rua Santo Antônio, 1112, quem não sabe onde é perto do Jardim dos Manacás. Antiga Faculdade de Direito. Antiga Faculdade de Direito, descendo a Catedral. Sábados e domingos, 16 horas e 45 minutos, reserva pelo telefone 3215-3850. Nós vamos ficar até o dia 2 de julho, sempre aos sábados e domingos. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente agora vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós voltamos com a mesa de debates falando sobre timidez.